Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Estamos novamente juntos e agradecidos a Deus por mais um dia de vida, por mais estes momentos que temos para estudar a sua palavra. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Nochelle Donazan, de Piracicaba, em São Paulo. Está parabenizando a neta Thaís Nochelle, que está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Thaís. Mariane Neri e Clemente, lá de Cícero Dantas, na Bahia, parabenizando a filha Mari Neri. Está também aniversariando hoje o esposo Edson e o filho Felipe também parabenizam Mari por mais um ano de vida. Mandamos aqui também um alô especial para Ernestina Becker, Anísia Marli Stork, também Erildo Westphal e Marlene, são todos ali da região de Laranja da Terra, no Espírito Santo, que Deus abençoe a todos. Elias Correia, é de São Luís, no Maranhão. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô e iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente e no coração de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a entendermos e colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. E pedimos que fortaleça a fé de cada um dos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco e que passam por suas lutas, tribulações, angústias, têm as suas necessidades. Tu conheces cada um, dê forças e vitórias e também que permaneçam firmes na fé. Todos os que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos. E aos aniversariantes de hoje, nós queremos pedir que abençoes Thaís Nochelle, também Mari Neri e todos os demais aniversariantes. Que as bênçãos sejam concedidas a cada um e que sintam a Tua presença em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre fazer missão em favor daqueles que ainda não foram alcançados, pessoas que têm outras crenças, outras formas de adoração que não seja ao Deus verdadeiro, que não conhecem ao Deus que nós conhecemos e também que ainda não aceitaram a Jesus, que possamos estar prontos a fazer missão também entre essas pessoas. E as oportunidades, elas surgem e nós deveremos saber aproveitar as oportunidades para falar desse Deus que nós cremos e é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, hoje em todo o mundo, e está acontecendo muito no Brasil, as pessoas aprovando leis que vão contra aos ensinamentos da palavra de Deus. É porque eles não têm a mesma fé que nós temos, não creem no Deus que nós cremos. Eles aprovando união de pessoas do mesmo sexo, isso é contrário à palavra de Deus. Deus, ele repudia isso é abominação. E muitas pessoas cristãs estão sendo influenciadas por esse movimento que está existindo no mundo inteiro em fazer com que as pessoas se desviem do propósito de Deus, que deixam de confiar no Deus verdadeiro e seguir os seus ensinamentos, a sua palavra. Muitos cristãos estão sendo influenciados, infelizmente. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus estava aqui falando exatamente dessas pessoas que um dia creram em Deus, aceitaram a Jesus, um dia fizeram parte do rol de membros da igreja e que hoje estão vivendo as práticas mundanas em suas vidas como se Deus não existisse. Mas nós queremos lembrar a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal divino e vamos ter que dar conta dos nossos atos, das nossas ações, das nossas decisões. Então ainda é tempo, o Espírito Santo está falando à nossa mente, ao nosso coração, tentando nos trazer de volta para o caminho. E nós precisamos, irmãos, estar em constante oração, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele está tirando os nossos filhos do caminho do Senhor, está levando os nossos filhos para a perdição. E isso nos entristece muito e nós precisamos
buscar ter comunhão com Deus e ter um relacionamento com Ele e um bom relacionamento com os filhos que estão fora da igreja, para que eles voltem. Nós não podemos assistir isso tudo de braços cruzados, porque, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo estão adotando essas atitudes de pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. O apóstolo Paulo, que nós estamos aqui comentando essa semana, ele aproveitava as oportunidades para apresentar a Jesus. E como nós já vimos até aqui no capítulo 17 de Atos, Paulo, quando ele chegava numa cidade, primeiro ele ia à sinagoga, porque ele era judeu, e ali ele era bem recebido. Ali ele partilhava da mesma fé em Deus que os judeus tinham, e ainda têm até hoje a fé em Deus, creem que Deus é o Criador e mantenedor, mas eles não aceitam a Jesus como Messias. E então Paulo aproveitava e apresentava o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de que Jesus era o Messias, o Cristo de Deus. E então às vezes ele era colocado para fora da cidade e não o queriam ali. Alguns aceitavam, e sempre quando nós, irmãos, formos dar testemunho da nossa fé, muitas pessoas vão crer, vão aceitar, e a maioria vai rejeitar. Isso nós temos que ter consciência, mas nós não podemos desistir. Paulo, quando ele chegou então em Atenas, depois de ter passado por Tessalônica e Bereia, foi levado a Atenas, na Grécia. Ali ele encontrou na praça muitos altares a deuses pagãos, deuses que os gregos criam, que existiam. E então os gregos adoravam esses deuses, ofereciam sacrifícios, ofereciam oferendas para receber a bênção dos deuses que eles criam. E Paulo então ele viu um altar que estava escrito que era ao Deus desconhecido. Veja que Paulo, quando ele começou ali a falar para os gregos, ele não começou criticando a crença que eles tinham nesses deuses que não existem, nesses deuses que não podem fazer nada. Porque o único que pode fazer por nós é o Deus verdadeiro. O restante, esses deuses que as pessoas creem, não existem, não fazem nada, e quem está por trás de tudo isso é Satanás, que é o inimigo de Deus. E então Paulo, ele pegava os pontos positivos para elogiar a fé, a crença dos gregos. E ele disse que ele via pelos altares encontrados ali que eles eram bastante religiosos. Paulo exalta essa postura dos gregos. Eu vejo que vocês são bastante religiosos. E então, isso aí ele já ganha a confiança das pessoas. O que acontece muitas vezes conosco, irmãos, eu já falei alguma coisa essa semana sobre isso, mas eu quero repetir. O que às vezes nós não somos bem-sucedidos em levar a mensagem de salvação às pessoas é porque nós chegamos para a pessoa criticando o que ela faz, que é contrário à palavra de Deus. A pessoa que não tem a mesma fé que nós, então nós pegamos, olha, você faz isso, você faz aquilo e você está errado porque está assim na Bíblia. Não é por aí, irmãos. Vamos pegar os pontos positivos que as pessoas têm na fé que elas exercem, na crença delas. Vamos buscar algo que nós temos em comum, por exemplo, pessoas que são cristãs, mas que não têm a mesma fé nossa, as mesmas doutrinas, enaltecer por ela ser cristã, por ela ter aceitado a Jesus em suas vidas. E vamos então ali fazer amizades e desenvolver ali uma conversação em torno daquilo que Jesus faz por cada um de nós, e depois, quando tivermos então ganhado a confiança das pessoas, nós falarmos o que nós precisamos fazer, que Jesus requer de cada um de nós. E foi isso que exatamente Paulo fez. Ele disse a princípio, para os gregos: eu vejo que vocês são bastante religiosos. Mesmo eles sendo pagãos, Paulo elogia. E o que às vezes nós não fazemos. Nós não queremos elogiar uma pessoa só porque não é da mesma fé que nós. E então nós começamos a meter o pau, a criticar, ver o que ela está fazendo de errado. E então nós não somos bem aceitos por essas pessoas,
E quando a gente começa já a se aproximar da pessoa, ela já fala, ih, já vem aquele crente enjoado, olha lá. Então, eles não sentem prazer em estar conosco, em ouvir o que nós vamos dizer. E Paulo, então, ele disse que ele estava andando pela cidade e ele viu ali vários altares construídos pelos gregos para adoração aos deuses que eles criam. E então, Paulo, ele era uma pessoa especialista na maneira de se dirigir à pessoa. Volto a repetir, Paulo, ele era culto, ele era um erudito. Paulo, ele conhecia profundamente as Sagradas Escrituras, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era o mestre mais famoso daquela época. E então, Paulo, ele sabia o que falar. E então, irmãos, ele foi levado para o Areópago. Areópago era um local onde as pessoas se reuniam para discutir ali ideias e apresentar as novidades e também as filosofias que eles tinham. E Paulo foi levado para lá porque eles falaram que ele tinha ali uma nova mensagem, algo novo para trazer, e eles queriam ouvir. E Paulo, então, foi ali naquele Areópago e ali ele começou a falar. Olha, eu vejo que vocês são religiosos, eu vi vários altares e eu encontrei um altar que é o Deus que eu sirvo, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E então Paulo começa a falar do poder desse Deus e que todas as coisas existem e se movem por causa desse Deus, que por causa de um único casal que existia no mundo, Deus criou todas as coisas e todas as pessoas existem por causa de Adão e Eva. Então vejam que ele começa ali a apresentar uma nova mensagem para esse povo. É claro que muitas pessoas, a maioria não creu no que Paulo estava falando, e alguns creram. Houve conversão ali em Atenas. Houve pessoas que se entregaram a Jesus por esta pregação de Paulo. Então nós temos que estar sempre prontos, irmãos, a falar, a tempo e fora de tempo, não importa o lugar, o local. Hoje nós temos aí as redes sociais, na internet, e então poderíamos dizer assim, é o nosso Areópago. É onde nós vamos expor as nossas ideias e a nossa crença na palavra de Deus. É por isso que eu sempre peço a vocês que compartilhem esses estudos que nós fazemos, porque os estudos que nós fazemos aqui, irmãos, é o que está na Bíblia, não é nada inventado, não é nenhuma doutrina nova e não é também uma mensagem com subterfúgios, com engano, com facilidades para alcançar a salvação. Não, é o que está escrito aqui, é o que nós apresentamos a vocês. E assim tem vários outros pastores que também têm as suas mensagens verdadeiras, puras. Então essas mensagens nós precisamos compartilhar, é o nosso Areópago. E você compartilhando nas suas redes sociais, alguém será tocado pelo Espírito Santo e irá aceitar a salvação. E no céu nós vamos conhecer essas pessoas que foram alcançadas por um compartilhamento que nós fizemos. Precisamos estar sempre, irmãos, prontos a divulgar o que Jesus fez por nós e o que Ele ainda pode fazer, e que muito em breve Ele vai voltar para nos buscar. Que nós não percamos essas oportunidades que nós temos de falar do amor de Jesus, de fazer missão em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, e também, especialmente agora, entre aqueles que não têm a mesma fé que nós e que ainda não foram alcançados pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Agradecemos a todos que estiveram mais uma vez conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.